qual a estratégia, tem que entender como é que funciona esse jogo, porque é um jogo diferente de um jogo de marketing digital tradicional. Tem uma forma diferente de ver, tá? Então, enfim, queria fazer essa minha, que era para ser breve, ficou longa a introdução, né, para chamar aqui o Wagner, tá? E para quem não sabe, eu não sei se ele falou, mas o Wagner é um dos mentores nossos no Hatch Club, tá? E o Wagner vai falar, vai começar, vai trazer aqui para falar um pouco para a gente sobre posicionamento. Wagner, já falei demais aqui, querido, Pô, bola Sandro, contigo. dá para fazer uma nova rodada de insights só com a tua introdução aqui. Show de bola. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, pessoal. Como o Sandro já anunciou, eu vou falar sobre posicionamento, tá? E preparei aqui uma introdução a esse assunto, porque esse é um assunto que sempre retorna, ele sempre ecoa por tudo que a gente faz aqui dentro, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, tudo certinho? Sim. Sim. Show. Então vamos lá. Posicionamento. Vou confessar aqui, é um dos temas mais preferidos aqui, meus temas mais preferidos dentro do universo high ticket, posicionamento. Vale a pena falar também que logo após essa minha introdução, o Sandro vai retomar esse assunto com uma dinâmica de posicionamento poderoso que ele vai fazer com todo o grupo, tá? É uma experiência bem interessante e incrível, na verdade. Então vamos lá. Por que que esse é um dos meus temas preferidos? Como o Victor falou na apresentação dele, na palestra dele, em dezembro do ano passado, nós criamos um programa de mentoria high ticket, tá? E o que acontece? Acontece que a gente teve um crescimento explosivo. A gente faturou alguns dígitos interessantes, rapidamente, com 2 posts, como o Victor mostrou na tela aqui para vocês, e sem investir em anúncio. Só depois de um certo tempo a gente fez tráfego pago, investindo apenas uma fração daquilo que a gente recolheu. A Siri está me chamando aqui no celular. Então, esse resultado explosivo do nosso programa de mentoria, ele não foi impulsionado por dinheiro, ele foi impulsionado por posicionamento, ou como a gente chama aqui na Clientes de Alto Valor, por posicionamento poderoso. Tá? E tem mais um motivo. O segundo motivo pelo qual eu adoro esse tema, esse é um dos meus temas preferidos, é que o posicionamento é o primeiro pilar do nosso programa de mentoria. Então, assim que os alunos entram no nosso programa, a primeira coisa que a gente ensina é posicionamento. Isso para vocês verem como esse assunto é fundamental, é justamente o fundamento a partir do qual tudo vai ser construído, tá? E o que acontece? Então, nós acompanhamos semanalmente, quinzenalmente, em muitos casos diariamente, os nossos alunos, nós os ajudamos e vemos cada um deles se posicionando como autoridades nos seus respectivos nichos. Então, eles estão atraindo clientes de alto valor, que são os clientes que pagam mais, são os clientes também que dão menos trabalho, como vocês viram em diversos depoimentos, principalmente no depoimento da Fernanda Girassol, e esses alunos estão cobrando um valor pelos seus serviços que vai muito além da média do mercado. Então, essa primeira experiência com o nosso programa de mentoria, mais a experiência de acompanhar e ver isso na prática, de novo, se repetindo com os nossos alunos, é que fazem esse ser um dos meus temas preferidos, tá? Só para citar um caso de um dos alunos, que eu acho que o Victor não mencionou, nós temos o caso do Danilo, que é um aluno que começou num programa e agora migrou para um outro. Ele começou no High Ticket Professional e agora ele está no Business. E o que acontece com ele? Ele passou a cobrar 3 vezes mais caro pelo mesmo serviço que ele já cobrava antes, isso em menos de 3 meses conosco, dentro do nosso programa. E vocês podem se perguntar, pensando só nesse caso do Danilo, será que isso não reduziu a quantidade de clientes do Danilo? Ou seja, não sei se todo mundo entendeu a pergunta, mas será que o fato de ele ter passado a cobrar mais caro não diminuiu as oportunidades que ele tinha antes, quando cobrava mais barato?
no geral, o pensamento costuma ser esse, né? Então, quanto mais caro você cobra, menos oportunidades, vai ficando mais difícil. Ou quanto mais barato você cobra, mais oportunidades você tem. Em alguns mercados pode ser assim, mas não necessariamente, né? E eu já adianto para vocês a resposta. No caso do Danilo, no caso de todos os nossos alunos, é não. A resposta é um não bastante retumbante. O que acontece é que o Danilo passou a atrair apenas clientes mais qualificados e fechar negócios, exatamente como o Sandro estava falando agora há pouco, com clientes que estão dispostos a pagar 3 vezes mais por um tipo de serviço realizado por um especialista ou por uma autoridade naquilo, tá? Esse é o caso do Danilo, esse é o caso dos nossos alunos também. E isso é muito interessante, não é? Veja só, eu fiz essa breve introdução contando os motivos pelos quais esse é um dos meus principais assuntos, e 2 palavras são bem relevantes nessa minha introdução. Posicionamento, obviamente, esse é o tema da apresentação, mas atração, tá? Por que a atração é uma das palavras mais importantes dessa introdução? E, no geral, a principal dúvida que as pessoas têm com relação a clientes é onde encontrá-los, onde encontrar clientes. Como se esses clientes estivessem escondidos num lugar secreto que só alguns iniciados do marketing digital soubessem onde fica. Mas a sacada, como o próprio Sandro diz, não é a seguinte: não é você não encontra clientes, né? Você não procura clientes, você atrai clientes. E essa é a sacada. E eu vou pedir para vocês registrarem isso, porque isso também vai ecoar em inúmeras outras palestras, em inúmeras outras apresentações aqui desse desafio. Você atrai clientes, você não encontra e você também não procura clientes. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos lá. Antes de mostrar os 3 passos que eu anunciei ali na capa, os 3 passos para você criar um posicionamento poderoso e atrair o seu cliente ideal, eu quero livrar aqui, ou limpar o terreno aqui, falando de 2 armadilhas que geralmente impedem as pessoas de atrair clientes. Tá? A primeira armadilha é a armadilha do Narciso. Todo mundo conhece o mito do Narciso? Podem levantar a mão que eu vejo daqui. Estou olhando para vocês o tempo inteiro. Então tá. Reza a mitologia que Narciso ele era um cara tão boa pinta, mas tão boa pinta que em vez de se apaixonar por uma ninfa, da qual eu não lembro o nome, ele acabou se apaixonando pela própria imagem que ele viu refletida no lago. Inclusive, essa é uma foto aqui do exato momento em que isso aconteceu. Essa foi a maldição de Narciso, ter se apaixonado por si mesmo. E do mesmo modo, muitos donos de negócios, ou muitos profissionais de marketing, muitos mentores, terapeutas, agem exatamente como Narciso, como se eles estivessem apaixonados por si mesmos. E assim, amor próprio é bacana, não estou falando disso, tá? O problema, ou fica ruim quando você tenta atrair os seus clientes falando de você mesmo, ou das suas qualidades, ou das suas competências, enfim, só disso, no caso, e só daquilo que você sabe fazer. E principalmente quando você esquece que o seu cliente ideal ele está interessado nele mesmo. Então, para dar um exemplo, o cliente não procura terapeutas porque esses terapeutas têm certificações especiais ou um tipo de certificação. No geral, os clientes nem sabem distinguir uma certificação de outra. Mas esse cliente procura um terapeuta específico ou um terapeuta porque ele, cliente, tem um problema urgente, um problema do qual ele não consegue se livrar sozinho. E o que acontece é que quem cai nessa armadilha acaba atraindo colegas de profissão para o seu canal, para o seu Instagram, para o seu Facebook, enfim, e não os clientes que ele gostaria de atrair. Por quê? Porque como ele fala dos instrumentos que ele utiliza na prática, por exemplo, um coach falando, eu utilizo a ferramenta X, ou um copywriter falando que utiliza a headline não sei das quantas, ou um modelo, ou a estrutura de copy XPTO. Quando esses profissionais fazem isso, eles acabam atraindo pessoas que se interessam por isso enquanto assunto, que são os seus colegas de profissão. O cliente não se interessa por isso enquanto assunto. O cliente se interessa em resolver o problema que ele tem, ou seja, pelo problema que ele tem, enfim, ele está buscando alguém para resolver esse problema para ele.
Qual é a segunda armadilha? Essa segunda armadilha que impede a atração de clientes high ticket. É a armadilha que eu chamo de armadilha do cartão de vendas em branco. De alguma forma, ela já apareceu aqui nas falas da Fê, na fala do Sandro também, do próprio Victor. O que é essa armadilha? Então, na tentativa de atender todos os tipos de clientes, algumas pessoas criam posicionamentos que são tão genéricos, justamente para abarcar todos os tipos de público, os mais diversos tipos de público. E o negócio acaba parecendo ao mercado, ao nicho, como tão genérico que os próprios clientes não conseguem se conectar com ele. Então, porque muitas vezes, em muitos casos, os clientes nem sabem que aquele profissional ou aquele negócio foi criado especificamente para aquele cliente. Não dá para perceber isso, porque é tudo tão genérico, ou exatamente como um cartão de visitas em branco. E já o profissional, como ele está tentando abranger todos os públicos possíveis, ele se torna uma espécie de faz-tudo profissional. Então, ele nunca se especializa na resolução de um problema específico. E o que acontece é que ele ou acaba parecendo ou se tornando mesmo invisível para a sua clientela, para o seu nicho, ou ele acaba sendo percebido como um profissional genérico. Tá? Então, feita essa limpeza de terreno, ou vamos remover essas duas armadilhas, agora eu posso passar aqui para os 3 passos para você atrair o seu cliente ideal. Passo número 1, como o Sandro falou, definir quem você quer servir. Esse é o passo mais importante. Definir quem você quer servir. Ou pelo menos um dos 3 mais importantes, com certeza é. Então, que tipo de cliente teve mais resultado com você ou com o seu método? E aqui é um exercício que ele pode ir para o passado, como sugere essa pergunta, por exemplo, você lembrar de um case, ou pode ser um exercício de futuro, em que você está definindo agora o tipo de cliente que você quer atender, por mais que você não tenha atendido nenhum tipo de cliente, ou por mais que as tuas experiências prévias tenham sido mais ou menos desastrosas. Tá? Chega de atender esse tipo de cliente, quem eu quero atender daqui para frente. Outra pergunta bastante importante, muitas pessoas não fazem na hora de criar um negócio ou de se posicionar. Que tipo de cliente pode te pagar mais? Essa é uma escolha que você pode fazer. Você pode escolher atender só os clientes da BMW, tal como o Sandro vinha falando na introdução. E agora eu não quero mais atender os meus clientes da Fiat Uno. Eu quero focar exclusivamente nos meus clientes da BMW. E uma terceira pergunta que eu sugiro para vocês aqui é: que tipo de cliente te dá menos trabalho? Essa é uma outra pergunta bastante importante e, no geral, as pessoas não fazem. Inclusive, isso foi um tema de um dos nossos encontros de mentoria, do último encontro de mentoria, em que nós estávamos orientando um dos nossos alunos a esquecer alguns especialistas que estavam em começo de carreira e focar naqueles que já passaram por algumas experiências, se conhecem, sabem o que querem e precisam de um copywriter, no caso, que manje muito bem do que faz. Então, ele esqueceu aquele primeiro... O nosso conselho foi: esqueça o especialista na sua primeira fase, em que ele precisa ser educado a respeito de marketing, e foque nessa terceira fase. Vai ser mais fácil para você. Então, que tipo de cliente te dá menos trabalho? Essa é uma decisão bastante importante. E ela vai te poupar energia, ela vai te poupar tempo e também investimento, se você acertar nisso. Qual é o segundo passo? O segundo passo é definir qual problema você resolve. Então, nós podemos resolver inúmeros problemas para os nossos clientes, tá? Mas qual é um problema específico que nós ou gostamos de resolver, ou, enfim, temos mais facilidade, ou qual problema é mais lucrativo? O que compõe um problema lucrativo, entre aspas? O que faz um problema ser urgente? Bom, nossos clientes têm inúmeros problemas, como eu falei, mas muitos desses problemas, eles conseguem, e são muito bons nisso, empurrar com a barriga. Eles simplesmente não vão se mexer para solucionar. Mas existem outros problemas, outras categorias de problemas que são problemas urgentes. Os problemas urgentes, eles causam impacto emocional,
Então, quais são os problemas que causam impacto emocional? E também causam impacto financeiro. Para organizar esse tipo de informação, ou para tornar tudo isso mais visual, nós temos aqui esse quadrante, e esse gráfico aqui muito interessante, que é o quadrante do problema urgente. Nós estamos aqui, o que é um problema que causa um alto impacto emocional? É um problema que causa frustração no teu cliente, insegurança, cansaço, ansiedade. Faz o teu cliente acordar no meio da madrugada pensando nele, atormentado por ele. E esse problema ele causa um alto impacto financeiro, por exemplo, quando o teu cliente ele tem uma enorme necessidade de adquirir clientes, né, para ele mesmo, e ele não consegue, ou ele tem uma vida financeira instável e imprevisível. Tá? Isso é uma matriz para facilitar esse trabalho ou essa decisão importante. O terceiro passo é definir qual resultado você promove. Que tipo de resultado você é capaz de promover na vida do teu cliente? Então, aqui a gente está falando de uma transformação também. Pode ser uma transformação. Por exemplo, o teu cliente hoje ele está num ponto angustioso, que é o ponto A. Ele está nessa situação. Ele quer ir para esse ponto B. Então, o ponto B é o ponto para onde você o leva. É o ponto em que você vai entregar o teu resultado. O teu cliente vai ter o resultado quando ele chega no ponto B. Qual é esse ponto B? E como você tangibiliza esse resultado? Aqui a gente entra no que o Sandro estava falando ali, que é a segunda parte, que é já a comunicação do resultado. Como é que você comunica essa transformação ou esse resultado? Uma coisa é falar assim, eu te ajudo a faturar mais. Outra coisa é, eu te ajudo a faturar 6 dígitos. Qual fica mais claro para o cliente? Quando eu falo faturar mais, eu ainda estou me comunicando com todos os tipos de clientes, porque todos eles querem faturar mais. Mas muitos querem ir dos 5 dígitos, por exemplo, para os 6 dígitos. E eu estou excluindo automaticamente quem já está faturando além disso. Quem já está faturando 7 dígitos ou 8 dígitos, ou múltiplos 6 e múltiplos 8. O modo como você tangibiliza o teu resultado afasta alguns clientes e também torna muito específico e certeira essa tua comunicação para o teu cliente ideal. Então, nós usamos aqui também os 3 Ps, que é justamente essa definição do quem, que é a pessoa, quem são as pessoas que você quer ajudar, qual é o problema, como eu falei aqui, que você quer resolver, e o produto, que nesse caso é como você resolve esse problema. Que tipo de método você tem para levar o cliente do ponto A até o ponto B? É um curso gravado? É um programa com acompanhamento de coach? É um programa de mentoria, por exemplo? É um misto dessas coisas? Como é o teu é um e-book? Como é o teu método? Como você resolve esse problema para o teu cliente? E o que acontece quando você segue esses 3 passos que eu acabei de explicar para vocês? Veja só, a maior parte do mercado está aqui nessa condição, que é a condição de generalista. 90 e tanto por cento do mercado é isso. São profissionais que, generalistas, basicamente como aqueles que caem na armadilha do cartão em branco, que estão num verdadeiro oceano vermelho, extremamente disputado por tudo quanto é tipo de tubarão e outros seres. Então, há sangue na água porque todo mundo está atrás dos mesmos clientes. São profissionais genéricos. Ninguém consegue percebê-los de outra forma. Quando você segue os 3 passos que eu acabei de enumerar para vocês e contar para vocês, explicar para vocês, vocês saltam dessa condição de generalista para a condição de especialista. Aqui nós basicamente não temos muita concorrência. Os teus próprios clientes te enxergam como especialistas, como autoridade naquilo que você faz, e tudo isso é condição para que o teu preço se descole da média do mercado. E você, diferente do generalista, você está falando com um tipo de cliente específico, você está falando a respeito de um tipo
de problema específico e você está falando também e prometendo um tipo de resultado muito específico, que é o resultado que esse cliente deseja, tá? Ao passo que a maior parte do mercado é generalista e não faz esse tipo de coisa. Então, eu vou citar alguns exemplos, eu tentei ser um pouco variado, tá? O primeiro deles não tem nada a ver com esse mercado do qual nós estamos acostumados, inclusive o mercado pet, eu acho que nem apareceu aqui nas nossas respostas, não temos nenhum representante desse mercado aqui, mas vamos lá, um pequeno exercício. Se você tivesse um cachorro, um cão, Golden Retriever, qual perfil de Instagram seria mais atraente? Ou qual posicionamento te atrairia mais? Esse aqui eu peguei no Instagram, tá? Veja só como esse perfil está se comunicando. Aqui basicamente o nome do pet shop, se diz ali que é um consultório veterinário que faz banho e tosa. Uma localização e, por sinal, é aqui em Curitiba. Agora, vamos ver o posicionamento B. Eu cheguei a ver, inclusive, a matéria quando saiu no ar. Eu estava assistindo TV nesse momento. Então, tem um empresário que se especializa em banho e tosa de cães da raça Golden Retriever. Então, se você é um dono desse cão, qual desses perfis te atrairia? Ele tem todo um ritual específico para tratar da pelagem desse cão, tem uma linha de shampoos específica para deixar a pelagem desse cão o mais brilhante possível, etc, etc, etc. Então, qual é uma autoridade no teu próprio cão? Perfil B, né? Obviamente. Agora, se você tivesse problemas no casamento, só supondo, ninguém tem problemas no casamento, qual perfil te atrairia? Qual perfil te magnetizaria? Esse que é um psicólogo que eu peguei também, um terapeuta que eu peguei no Instagram, o Otávio, ele é um especialista em terapia de casal. Veja que ele declara ele é um terapeuta sistêmico, ele faz atendimento online, presencial em Santos e tem um link ali para agendamento. Agora vamos ver o perfil B. Eu ajudo casais à beira do divórcio a resolver conflitos e se apaixonar novamente em 10 semanas. Muito mais específico. Está falando de um problema específico e está prometendo um resultado específico. Com certeza ele vai atrair, ele vai afastar inúmeros casais que não têm esse problema e que também não querem esse resultado. Mas todos que tiverem esse problema e quiserem esse resultado serão atraídos para ele, porque é ele versus alguém se dizendo eu sou um terapeuta sistêmico. Percebem a diferença? Vamos ver a terceira análise de perfil, terceira comparação de perfil aqui. Então, se você procurasse um programa que te ajudasse a atrair os seus clientes ideais, você tem o perfil A, uma empresa de marketing e publicidade, está ali desde 1914, que é uma agência de publicidade, faz tráfego pago, consultoria e tem cursos. Faz um pouco de tudo. Então, está um pouco ali dentro caiu na armadilha do cartão em branco. E, perfil B, descubra como atrair clientes de alto valor e vender consultorias, mentorias e outras ofertas high ticket. Muito mais específico. Estamos falando com consultores, mentores, que querem aprender como fazer uma oferta high ticket. Então, seguindo esses 3 passos, definindo cada um deles, nós podemos preencher o que nós chamamos de declaração de posicionamento poderoso, que é essa declaração que vai nos distinguir de basicamente todos os nossos concorrentes e também vai deixar muito claro para o nosso cliente específico, para o nosso cliente ideal, o que nós fazemos, para quem nós servimos e o tipo de resultado que nós entregamos com aquilo que nós fazemos. Então, para vocês preencherem essa declaração, basta dizer, eu ajudo o cliente específico, né, a pessoa específica, a resolver um problema específico, de modo que elas possam obter um resultado específico. Como eu falei, eu
queria fazer apenas uma introdução aqui ao tema do posicionamento. Nós vamos retornar a isso em alguns outros momentos. E agora a gente vai dar sequência com a dinâmica do posicionamento poderoso com o Sandro. Sandro, você já está por aí, meu caro? Já estou aqui, estou aqui.